Aprender ferramentas novas que tragam inclusão digital se tornou um dos grandes problemas dos professores nos modelos de aula EAD. Nem todos nós somos ouvintes e nem todos os ouvintes podem ouvir, ligar o seu som em qualquer lugar, na casa ou no trabalho. Pode ser que tenha alguma coisa acontecendo, barulho, enfim. Dessa forma, a legenda é importante em vários contextos. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma fórmula rápida e prática de incluir legendas nas suas aulas e o melhor, sem gastar nada. E de quebra, no final desse vídeo, eu vou te mostrar 2 truques extras e também erros de gravação que certamente acontecem em todos os vídeos. Se você curtir esse vídeo, comentar e se inscrever, eu vou saber se algo desse sentido te interessa. Eu posso voltar a fazer vídeos sobre esse tema, como outras formas de fazer legenda, caso você ache isso interessante. Além das apresentadas aqui, obviamente. Olá, eu sou Nilson Alves, professor e produtor de conteúdo aqui para o YouTube. E o Ricardo, um dos inscritos do canal, mandou o seguinte recado aqui para o canal. Eu vou ler para você agora o comentário do Ricardo. Professor Adilson, acabei de me inscrever no seu canal. Parabéns, gostei muito da forma didática como você passa suas explicações. Cara, muito obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo. E você citou, en passant, nos seus vídeos, nos vídeos anteriores, que é uma ferramenta para você colocar legendas no OBS, na gravação do OBS. Sim, há uma forma bem prática. Existem várias formas, na verdade, mas essa forma é uma forma bem prática e é a que eu vou ensinar aqui. Ricardo, obrigado aí pela sua consideração. Vamos lá então, vamos para o conteúdo do vídeo. Agora vamos para a tela do meu computador para eu te mostrar como esse recurso funciona. Todos os recursos citados nesse vídeo tem link na descrição e você pode clicar a hora que você quiser. E se você quiser saber mais sobre qualquer um deles, deixe o seu comentário que eu respondo todas as dúvidas pessoalmente. Para fazer legendas automáticas, você vai precisar de 3 coisas. Ter o OBS instalado no seu computador. E caso você não tenha o OBS instalado, tem um link na descrição para você baixar, ele é de graça, não custa absolutamente nada. E se você ainda não sabe usar o OBS, dá uma olhada neste vídeo aqui em cima, nessa playlist aqui em cima do canal, onde eu te ensino quase tudo sobre o OBS. Você vai tornar um mestre samurai nesse programa, sem dúvida nenhuma. Segundo, você vai precisar acessar uma página web chamada www.webcaptioner.com e vai precisar configurar essa página. Terceiro, você vai precisar ligar a câmera virtual do OBS lá no Zoom, no Meet, no Teams ou em qualquer programa que você queira utilizar essa ferramenta. E não se preocupe que eu vou fazer isso passo a passo, de uma forma didática e bem simples. Primeiro passo então, montando a cena. Sim, é preciso montar uma cena. Então nós vamos montar uma cena com 2 fontes. A câmera, essa câmera que você está vendo aqui, e uma página do Web Captioner. É bem simples, do jeito que você está vendo aí eu fazer no vídeo. E não se preocupe em saber o que é fonte, porque caso você não saiba, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu te mostro tudo sobre o que é fonte. Agora no passo 2, você vai até o Web Captioner e você vai fazer alguns ajustes que eu vou te mostrar também aqui. A primeira coisa que você vai ajustar é a letra padrão, se você quiser alterar essa letra. A segunda coisa é a língua que o Web Captioner vai capturar. E a terceira coisa, a cor da letra, o fundo, caso você queira modificar o fundo, e outras coisas mais que você pode olhar aqui. Falando nessas outras coisas mais, eu aconselho você fazer um login no Web Captioner, pois, por se tratar de uma legenda simultânea, pode ser que ela não entenda exatamente aquilo que você está falando. Isso pode ocorrer devido à sua pronúncia, à qualidade do seu microfone, mas você pode, aos poucos, ir ensinando o Web Captioner como você pronuncia certas palavras. Era comum, por exemplo, ele escrever Gilson, quando eu falava meu nome, Adilson. Mas agora ele sabe certinho. De volta ao OBS, você vai ajustar a página web de modo que apareça apenas uma pequena lista embaixo da tela. Para isso você vai apertar a tecla Alt do seu teclado e mantendo ela acionada, você vai com o mouse ajustar até chegar ao ponto desejado. Feito isso, está pronto para transmitir as legendas para onde você quiser. Terceiro passo é muito simples, você vai clicar nesse botão aqui, câmera virtual, aqui no OBS,
E lá no Zoom, no Meet ou em qualquer outro programa, você vai escolher essa câmera como a câmera padrão desses programas. Então, essa câmera virtual vai funcionar como a sua câmera e tudo que estiver sendo passado aqui na tela vai passar lá no Zoom, no Meet ou em qualquer outro aplicativo que você dá aula ou grava. Caso tenha dúvida, não tem problema. Veja esse vídeo aqui sobre câmeras virtuais e como elas funcionam. Tem tudo explicadinho lá. Massa, você não achou? Se acha que era difícil fazer legenda no seu vídeo, comenta aí embaixo o que você achou dessas explicações. Então vamos às 2 dicas extras que eu prometi e já vá se inscrevendo no canal enquanto isso. Se você achou esse vídeo útil, manda para um colega que poderia se beneficiar do conteúdo. Se inscreva no canal, comente, dê um joinha, elogie o vídeo aí, porque ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Na primeira dica extra, eu vou te mostrar como você vai deixar o fundo do Web Captioner das legendas transparentes, como você vê nos filmes ou na televisão. Para isso, você vai precisar fazer 2 coisas bem simples. Lá no Web Captioner, você vai configurar o fundo dele para verde, do jeito que eu estou te mostrando aqui. Dessa forma. Você vai entrar em Settings e vai mudar a cor do fundo. Agora no OBS, na captura da tela, coloque o filtro de Chroma Key. E pronto, nós já temos um fundo transparente. Simples assim. E se você não sabe o que é um Chroma Key, não se preocupe. Dá uma olhada no link que eu deixei na descrição, que tem um vídeo meu lá sobre o funcionamento do Chroma Key. Você vai gostar demais. Agora, a segunda dica extra, e essa é muito quente mesmo, é o seguinte. Você pode salvar todas as legendas que o Web Captioner digitou para você usar depois no seu blog ou num artigo do seu site, caso você tenha um site, ou quem sabe numa legenda para o YouTube, ou até enviar como um resumo da aula para os seus alunos estudarem. Eu penso que isso vale a sua inscrição no canal, caso você não seja inscrito ainda, e no mínimo seu like nesse vídeo. Para fazer isso, basta você ir até o Web Captioner, clicar nesses 3 pontinhos aqui e em seguida nesses ícones. E em salvar arquivo. Escolha a sua preferência, o Word ou TXT, salve essas informações e faça os ajustes necessários para aqueles errinhos que ele comete ali. E agora você tem toda a memória para usar na aula, para usar no seu blog, no seu site ou para mandar para os alunos. E não se esqueça de ver depois os erros de gravação aqui, né, desse vídeo. Aqui a gente não esconde nada de você. Tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe o seu like, o seu joinha e até o próximo vídeo. Até mais. A primeira dica extra, eu vou te mostrar como você vai deixar o seu fundo não. O fundo do Web Captioner. Então vamos às 2 dicas extras que eu prometi. Então vamos às 2 dicas que eu prometi. A primeira dica é